Lucas capítulo 22, iremos ler o verso 61 e o verso 62. Você que está em casa pode pegar aí um exemplar da sua Bíblia, Sagradas Escrituras, vamos ler. Eu quero falar sobre Jesus lançando o seu olhar de misericórdia sobre a vida de Pedro. Versos 61 e 62 diz assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Saindo dali, chorou amargamente. A expressão do verso 61, a parte A diz: e o Senhor voltou o seu olhar para Pedro. Na minha versão diz: voltou o Senhor o seu olhar diretamente para Pedro. Oremos ao Senhor. Pai de toda graça, nós te suplicamos que nesta hora o Senhor se apiede das nossas vidas, nos abençoando através da exposição da sua palavra. Pedimos que o Senhor alcance aqueles que o Senhor, por sua graça e misericórdia, deseja alcançar nesta noite. Que esta palavra, Senhor, chegue às necessidades da tua igreja, às necessidades do teu povo. De modo que no final de tudo isso, Senhor, como sempre, o teu nome será glorificado, será exaltado. Rogamos que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 22, 61 e 62. Nós lemos aqui que naquele momento Jesus volta o seu olhar para Pedro. Os olhos, dizem os estudiosos, que eles são as janelas da alma. É que eles transmitem muito mais do que estamos percebendo ou sentindo. Os olhos de uma pessoa, eles são capazes de revelar sentimentos escondidos. Os olhos, eles são capazes de revelar as palavras que não são pronunciadas. Além disso, nós entendemos que existem vários tipos de olhares. Existe o olhar fulminante, existe o olhar de misericórdia, existe o olhar interesseiro e tantos outros. Para facilitar o nosso entendimento, quando eu digo que existem vários tipos de olhares, quando eu penso no olhar fulminante, eu lembro daquele momento em que o pai e a mãe estão sentados na sala, em uma reunião, conversando com alguém, e de repente o filho entra fazendo todo barulho, o pai não diz nada, a mãe não fala nada, apenas lança o seu olhar. E naquela mesma hora o filho entende e sai de fininho. Existe também o olhar de misericórdia. É aquele momento em que você chega abatido, você chega quebrado, destruído, e aí de repente alguém olha para você como Jesus olhou para a viúva de Naim, e lança o seu olhar de misericórdia. Mas também existe o olhar interesseiro. E eu acho interessante que esse olhar interesseiro nós vemos muito claro, nítido, nas crianças, não é? Não que nos adultos isso também não se revele, mas nas crianças nós vemos aquela olhadazinha de lado assim, de pidão, sabe, que com os olhos eles revelam verdadeiramente o que estão desejando. E aí o pai e a mãe conseguem de uma forma clara e rápida entender que está querendo alguma coisa.
Jesus também, ele se comunicava com as pessoas através do olhar, principalmente na vida dos seus discípulos. Aqui nesse verso 61, nós lemos Jesus voltando o seu olhar para Pedro. E aí, com o seu olhar, Jesus enxerga toda a vida de um ser humano. Na verdade, diz a mesma palavra de Deus que desde o dia em que fomos formados, o Senhor já olhava para nós. É o que está no Salmo 139, versículo de número 16. O texto diz: os teus olhos me viram ainda como um embrião. Então Jesus está sempre olhando, e este olhar do Senhor posto sobre nós é altamente significativo. Por quê? Porque por meio do olhar do Senhor, por meio deste olhar, nós temos ajuda, nós temos proteção e nós encontramos salvação. Eu lembro que quando era criança, o meu pai e a minha mãe de vez em quando pediam: olha, vai lá na venda de fulano de tal, comprar isso e aquilo. A criança ficava com medo de ir. Aí o meu pai dizia assim: vá lá, rapaz, que eu vou ficar daqui olhando. E aí ele encostava no portão e ficava observando, e eu ia lá na frente, fazia o que ele pedia e voltava. E o sentimento que era gerado no meu coração era este: o sentimento de segurança, o sentimento de proteção. Por quê? Porque o meu pai está com seus olhos voltados para mim. O olhar de Jesus é altamente significativo, porque por meio dele nós temos ajuda, nós temos proteção, nós encontramos salvação. E aí a primeira coisa que eu gostaria de observar com os meus irmãos nessa noite é que Jesus também olha para as nossas fraquezas. É importante observar esse detalhe do verso 61, porque o texto diz: e voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Jesus fixa os seus olhos em Pedro. Por que eu digo isso? Porque o texto sagrado nos revela esta informação, e aí você deve saber que Jesus já tinha avisado a Pedro que ele iria enfraquecer na fé, ele iria negar ao Senhor antes mesmo do galo cantar 3 vezes. Nós conhecemos a história. Jesus avisa a Pedro em certo momento em Lucas 22, do 31 ao 33, dizendo: Satanás pediu você, Pedro, ele quer te passar na peneira, ele quer ver se você é grão de verdade, ou se você é aquela poeira de palha que ecoa pela peneira abaixo. Jesus já tinha alertado a Pedro acerca deste momento, Jesus já tinha o advertido. E aí você já avisou, recomendou a uma pessoa fazer determinada coisa, e aquela pessoa se compromete com você dizendo: não, eu vou fazer isso. Você orienta, você diz: olha, faça assim. Aí a pessoa diz: eu me comprometo, eu vou fazer desse jeito aí. Pois bem, a pessoa sai comprometida dizendo: eu vou fazer. Mas de repente a pessoa toma a decisão completamente diferente e não faz nada daquilo que você a orientou. Isso lembra um pouco a relação entre pai e filho, onde o filho acaba sempre falhando. É isso aqui que está acontecendo aqui. Jesus adverte a Pedro, Jesus alerta a Pedro, Jesus mostra para Pedro. E agora o que ocorre é que nem sempre o pai olha para o filho quando falha com um olhar de misericórdia. Porque na maioria das vezes o olhar é de raiva, é de fúria. E aí isto se dá porque o pai, porque a mãe não consegue conter a decepção com a falha do filho ou da filha. Ele não consegue conter as suas emoções, mas com Jesus é diferente. Porque quando Jesus nos olha, Ele consegue se conter.
Quando Jesus nos olha, Ele consegue dominar a sua emoção. Quando Jesus nos olha, Ele nos olha com um olhar de perdão, com um olhar de misericórdia. E aí eu lembro quantas vezes eu falhei, quantas vezes eu errei, e meu pai, um olhar de fúria. Está vindo à memória, eu vou falar para facilitar para você o entendimento. Meu pai uma vez me deu uma bicicleta. Na época era BMX. Eu acho que o jovem de agora nem sabe o que significa. Bicicletazinha com... O aro dela era de nylon. E aí eu sempre gostei daquela bicicleta grande, com um pneu bem fininho de ciclista, aquelas bicicletas profissionais. Eu sempre achei aquilo ali bonito. E aí eu fiz de tudo, trabalhava na feira carregando frete, limpava terreno, pintava casa, fazia de tudo para pegar um trocado, pegar com aquela BMX que meu pai me deu e trocar por uma daquela de 10 marchas na época, que era o pneu bem fininho, o guidão da bicicleta fazia assim, ó. Era uma coisa linda. E aí de repente eu vou na feira, chego lá e troco a bicicleta, volto o dinheiro e volto com outra bicicleta mais para casa. Aí meu pai disse: rapaz, você precisa ter cuidado com esta bicicleta, isso é perigoso, isso é para quem é profissional, é todo mundo que sabe andar com isso aí, presta atenção, tenha cuidado. Eu disse: não pai, fique tranquilo, eu sei andar. Aí empolgado, bicicleta de 10 marchas, profissional, e aí a alta velocidade. Aí nesse dia eu levei uma queda tremenda, quase quebrei o braço, cheguei em casa todo arrebentado, a bicicleta em cima de uma Saveiro, na traseira de uma Saveiro. Um rapaz me socorreu e foi me levar em casa. E aí meu pai, na mesma hora que olhou, foi a mesma hora que a minha mãe olhou. E aí o meu pai olhou para mim e lançou um olhar de juízo, porque ele tinha advertido, dizendo: tenha cuidado. E a minha mãe não olhou nos meus olhos, ela olhou para os ferimentos. Ela olhou com um olhar de misericórdia, querendo entrar em cena e cuidar das feridas. E aí na mesma hora meu pai tirou a sandália e me deu uma pisa daquela, sabe, daquela pisa abençoada, porque ele não conseguiu conter as emoções. Ele não conseguiu. Ele não viu os ferimentos. Estava todo machucado, ele não viu os ferimentos. Ele só viu mesmo o princípio sendo quebrado. E aí o que eu acho interessante aqui, fazendo esta ilustração, é que com Jesus é diferente. Porque Jesus olha para as nossas limitações, para as nossas fraquezas, para os nossos fracassos, para as nossas frustrações. Jesus olha para as nossas promessas não cumpridas, para os nossos votos não cumpridos, e Ele não olha com o mesmo olhar que o homem olha. Ele olha porque Ele sabe controlar as suas emoções, porque Ele é Deus, Ele não sofre variação de temperamento, Ele é Senhor. E Ele, quando nos olha, Ele olha com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, com um olhar de perdão. É certo que Jesus não pode suportar o mal, não suporta os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, porque isso aborrecem ao Senhor. Mas Ele vê as nossas fraquezas e Ele lança o seu olhar de misericórdia sobre as nossas vidas e nos diz: vou lhe dar uma outra oportunidade, vou lhe dar uma nova chance, a chance de você acertar e a chance de você vencer e superar todos os seus fracassos e fraquezas. É isso que Jesus faz. Ele lança o seu olhar sobre as nossas fraquezas. Porque nós aprendemos assim, irmãos. Nós fazemos uma coisa bonita, uma coisa bela e queremos que todos vejam. Mas as nossas fraquezas nós não colocamos nos outdoors. As nossas fraquezas nós não colocamos em um adesivo na nossa testa. Nós as escondemos, nós as guardamos. E é isso que está acontecendo aqui com Pedro. Pedro negou o Senhor. Pedro havia fraquejado na fé. Pedro havia decepcionado os seus amigos, os seus colegas de ministério, os outros discípulos. Pedro nega o Senhor 3 vezes.
E em um determinado momento, quando Pedro nega o Senhor, na terceira vez, quando o galo canta, a fraqueza de Pedro se manifesta, a sua humanidade é revelada, e na mesma hora o texto sagrado diz: e Jesus volta o seu olhar sobre Pedro. Meu irmão, Jesus também vê as nossas fraquezas, não para condenar-nos, mas para nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance, a chance de acertarmos e de vencermos as nossas fraquezas e as nossas limitações. Por isso, lance-se aos pés do Senhor, se entregue a Ele, deixe Ele olhar para você, porque Ele lança o seu olhar de misericórdia sobre as nossas vidas. Bendito para sempre seja o seu nome. Jesus lança também o seu olhar sobre as nossas fraquezas. E aí aqui muitas vezes o diabo quer nos intimidar, nos amedrontar e nos jogar na caverna do medo. Quando nós falhamos, quando nós erramos o alvo, e aí Satanás vem e nos acusa, Satanás vem e coloca na nossa mente que nós não somos dignos, que nós não teremos outra chance, que Jesus não vai nos erguer, que ele não vai nos perdoar. Mas isso é natural dele mesmo, porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Ele lança também os seus olhares, o seu olhar para as nossas fraquezas. Sabe qual é a segunda coisa que eu aprendo aqui olhando para esse verso 61? É que o texto diz: então voltando-se o Senhor, fixou os olhares em Pedro. Meu irmão, entenda o que é que está acontecendo aqui. Após o galo cantar, não foi uma semana depois, não foram 30 dias depois, que Jesus volta para Pedro e olha para ele, e ele aí bate e cai em si. Não, foi na mesma hora, quando Pedro negou o Senhor, quando ele virou as costas para aquele que ele nunca deveria virar. Jesus está lá com os seus olhares sobre Pedro, olhar de misericórdia, bendito seja o seu nome. Mas a segunda coisa que eu olho aqui é que Jesus também olha para as nossas lágrimas, porque o versículo 62 vai dizer que então Pedro, caindo em si, não é? Ele sai dali e ele vai chorar amargamente. Jesus também olha para as nossas lágrimas. E aqui eu acho impressionante o primeiro momento, a primeira hora, após Jesus ter ressuscitado. Maria foi ao túmulo de Jesus e encontrou o sepulcro aberto. Então se pôs a chorar, e enquanto ela chorava, olhou para dentro do sepulcro, mas não viu o corpo de Jesus. E aí ela ficou ali chorando, em profunda tristeza. Mas o que mais me deixa impressionado é que o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, estava ali, e ele, vendo as lágrimas de Maria, ele disse: mulher, por que você está chorando? Veja que Jesus também vê as nossas lágrimas. E aí Pedro sai para chorar. 62. E aí as lágrimas de Pedro comovem o coração de Jesus. Porque não foram lágrimas de remorso. O texto diz que foram lágrimas de amargura. Jesus ficou de tal maneira comovido com o choro de Pedro, que tão logo ocorreu a ressurreição. Veja que detalhe importante e bonito no texto. É que logo após ocorrer a ressurreição, um anjo vestido de roupas brancas, assentado à direita do sepulcro, disse às mulheres: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Aí é um ponto final. Aí ele diz: ele ressuscitou.
Ele não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Aí o anjo vai e se dirige a elas e diz assim: ó, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Isso me dá a entender que Jesus também viu as lágrimas de Pedro. Jesus viu o choro de Pedro. Jesus se lembrou. E aí ele olha com o seu olhar de misericórdia para as nossas fraquezas, mas também ele olha para as nossas lágrimas. Assim também, irmão, se passa conosco. Assim também se passa conosco, com as nossas lágrimas. As suas lágrimas, meu amado e minha amada, elas não escorrem do seu rosto sem que Jesus veja. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem derramado lágrimas? Tem tido momentos de choro, momentos de grande tristeza e amargura? Tem havido problemas em sua vida e por isso você tem chorado? Você tem deitado na sua cama, virado para o outro lado e chora, chora, chora e chora. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus está vendo as suas lágrimas. Bendito seja o seu nome. Uns choram por uma doença, outros choram por um fracasso na vida, outros choram porque falharam, outros vivem a chorar pelos erros do passado, outros choram por frustrações, outros choram por traições. Talvez você seja uma pessoa que chore sem ninguém saiba. Talvez nem seu marido ou talvez a sua esposa não saiba e não tenham visto as suas lágrimas. Mas Jesus está vendo. Ele vê. Bendito para sempre seja o seu santo nome. Ele vê. Ele vê as nossas lágrimas. Ouça, não importa quanto você tenha se escondido, Jesus está vendo você, está vendo as suas lágrimas. E não apenas vê, mas como está revelado no caso de Pedro aqui, Jesus fica comovido e se lembra. Porque Jesus diz a Pedro: olha Pedro, Satanás pediu você, rapaz. Ele pediu para peneirar você, sabe? Ele pediu para acabar com você. Mas eu roguei ao Pai do céu. E aí, um dado momento, Jesus diz a Pedro: olha rapaz, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele não sabia de tudo disso, irmãos. E mesmo assim ele lança o seu olhar de misericórdia sobre a vida de Pedro. Como é que nós iremos nos deixar sermos enganados pelo diabo? De que Jesus não lança o seu olhar de misericórdia sobre as nossas vidas também. Não importa. Ele vê. Hoje, Jesus vê as suas lágrimas. E se você confiar e se entregar a Jesus, e entregar a Ele o motivo das suas lágrimas, como servo ou servo de Deus, eu lhe digo nessa noite, em nome de Jesus, o seu choro pode durar uma noite, mas saiba de uma coisa, que Ele vai devolver na manhã seguinte a radiosa alegria que vem do Senhor. É o que está escrito no Salmo 30, versículo de número 5. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, Jesus também olha para o nosso coração. Ele olha para as nossas fraquezas, Ele olha para as nossas lágrimas, mas também Ele olha para o nosso coração. E aí nós precisamos ir para o evangelho que João escreveu, no capítulo de número 21, Precisamos ir para o capítulo 21 do evangelho que João escreveu, do verso 15 ao versículo 17, que diz assim: depois de terem comido,
perguntou Jesus a Simão Pedro. Veja, isso aqui é já depois deste diálogo aqui, depois de Jesus ter visto as suas lágrimas. João 21:15, aí diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E aí o 16 diz: e tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Aí o verso 17 ele diz: e pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E aí Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus olha para o nosso coração. Nós somos às vezes julgados, criticados, condenados, mal interpretados. As pessoas não conseguem entender e ver as nossas reais motivações, porque elas só veem o estereótipo. Mas Jesus olha dentro, Jesus olha o coração, Jesus olha a alma. Ele olhava para o coração de Pedro. Jesus Cristo sabia que mesmo Pedro tendo fracassado naquele momento, havia um olhar de Deus sobre a vida dele, e que no tempo estabelecido pela eternidade, Deus iria levantar Pedro como uma voz profética, como um homem cheio do Espírito Santo, como um homem cheio da graça de Deus. Porque Pedro, apesar de ter negado ao Senhor por 3 vezes, Jesus ainda era o Senhor da sua vida, era o dono do seu coração. Em um capítulo antes, Pedro está negando, poucas horas. E aí propositalmente Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Aí na terceira Pedro se entristece. Talvez fosse: eu neguei 3 vezes a ele, e agora ele está me perguntando 3 vezes se eu amo. Não é porque Jesus não sabia ou não soubesse, é para que Pedro entendesse o que estava dentro do seu coração. Jesus vê, meu irmão, o nosso coração. Jesus: Pedro, você me ama mais do que a estes? E aí não dava para Pedro se esconder nesta hora. Não dava para Pedro usar qualquer fala. Pedro só pode dizer: Senhor, tu sabe todas as coisas. Jesus olha para o coração e ele vê tudo. Agora nós, pela nossa limitação humana, erramos muito ao emitir juízo sobre alguém. Falhamos muito, nós pecamos demais aqui nesta área. Quando emitimos um julgamento contra alguém, porque nós não sabemos o que está se passando com esta pessoa, com esta vida. Nós não estamos sabendo de nada, nós não sabemos um minuto antes e nem depois do que ela está vivendo. Emitimos o julgamento e condenamos. Aqui nesse texto, Jesus lança o seu olhar de misericórdia sobre a vida de Pedro, mas também olha as suas lágrimas e vê que no coração de Pedro só havia espaço para o Senhor Jesus. E aí eu lembro, irmãos, o jovenzinho, 19, 20 anos de idade, na flor da mocidade, inexperiente, no começo da fé cristã, falhava várias vezes, cometia vários erros, e o pastor estava sempre lá, o pastor Felipe, o filho do pastor Llewellyn Ray Worthington,
pastor da igreja Batista Pinheirópolis, estava lá sempre apontando o dedo, dizendo: ei rapaz, volta, Deus tem um plano na tua vida. Me dava uma palavra de orientação, me chamava para perto, me disciplinou uma vez: vem cá, você vai ser disciplinado, eu vou cuidar de você, vou restaurar de você, a nossa igreja vai cuidar de você. Por quê? Porque nessa idade somos suscetíveis a isso, a cometer erros e falhas. Mas o que eu acho interessante, irmãos, em Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é que Ele vê o nosso coração. E aí nas quintas-feiras à tarde sempre existiu o culto de libertação na igreja Vale da Bênção. E aí eu fazia parte da igreja Batista Pinheirópolis e não tinha culto na quinta-feira à noite, na quinta-feira à tarde, aí eu ia para o culto de libertação. E aí várias vezes eu cheguei lá e vi o pastor Vadelson Marques, que não era pastor na época, era um ministro de louvor da igreja, ele com violão e cantando: eu não tenho nenhum outro em minha vida, eu não tenho mais ninguém por quem clamar, e é por isso, Jesus, que estou aqui. Vem me ouvir, vem me atender, vem me curar. Quantas vezes, meu irmão, eu cheguei na igreja quebrado, quantas vezes eu cheguei na igreja dilacerado, mas mesmo quebrado, eu abria o coração e dizia para Deus: Deus, tu sabes que eu não tenho outro em minha vida, que só quem habita no meu coração é o Senhor, que a minha adoração é só para o Senhor. Meu irmão, deixa eu ministrar para o seu coração nessa noite: Deus está vendo você. Bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome. As pessoas, elas podem te julgar, elas podem te condenar, elas podem te jogar dentro de uma cova cheia de leões, mas saiba de uma coisa, que Deus vê o teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. E aí às vezes nós pensamos, né? Às vezes emitimos esse julgamento: ah, essa pessoa não quer nada, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não ama a Deus, olha lá o comportamento dela. E aí só Deus sabe o que se passa dentro do coração de uma pessoa. Uma vez eu cheguei aqui nessa igreja e um irmão nosso, querido irmão nosso, ele chegou assim para mim, me deu um abraço, ele disse: ah, pastor, eu vou dizer uma coisa, só sendo pastor mesmo para deixar acontecer um troço desse. Eu, por mim, eu já tinha mandado isso embora, já tinha expulsado faz tempo. Disse: ah, meu filho, isso é porque é você vê com o olho da terra, com o coração da terra. O pastor não, o pastor ele olha com os olhos do Senhor, com um olhar de misericórdia, compassivo, porque só sabe o que é misericórdia quem um dia precisou de misericórdia. Há muitos anos atrás aqui, né? Muitos anos atrás, a pessoa rejeitada por tudo e por todos aí na cidade, mais de 5, 6 anos atrás. E aí ela me abraçou e disse: agora que eu amo o Senhor. Eu disse: por quê? Porque só mesmo pastor para fazer um troço desse. Eu disse: fui chamado para isso, não fui chamado para ser juiz, não fui chamado para condenar, não fui chamado para matar ninguém, fui chamado para pastorear as ovelhas do Senhor. Tem hora que é necessário exercer a disciplina, passar o remédio que dói, mas está lá acreditando que a pessoa vai mudar, vai dar a volta por cima, que Deus vai restaurar a sua vida, porque foi isso que Jesus fez com Pedro. E aí nós precisamos sempre olhar nessa perspectiva. Ah, vai ali alguém com um coração enorme, cheio do amor de Deus. Jesus lança o seu olhar sobre nós. Lançou o seu olhar sobre a vida de Pedro, o seu olhar de misericórdia, vendo as suas fraquezas. Jesus lança o seu olhar sobre a vida de Pedro, vendo as suas lágrimas. Jesus lança o seu olhar sobre o coração de Pedro. Tu me amas, rapaz?
Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí você conhece o desfecho da história. Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é revestido pelo Espírito Santo, e o primeiro sermão que o homem prega, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Um apóstolo que no final dos seus dias disse: não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Segundo a tradição cristã, quero ser crucificado de cabeça para baixo. Alguém que viveu intensamente para o seu Senhor, porque entendeu isso. E aí eu quero agora que você feche seus olhos. Você que está aqui no templo, você que está em casa. E eu queria que você agora, com os olhos fechados, você tentasse enxergar com os olhos da fé Jesus olhando para você. Ele está agora mesmo lançando o seu olhar sobre você. É um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de cuidado, um olhar de proteção. Jesus está olhando para você. Confie nele. Senhor nosso Deus e Pai, nós não somos dignos, somos pecadores, Senhor, somos falhos, mas um dia o Senhor nos enviou o seu melhor, o seu Filho amado, Jesus Cristo, que veio, nasceu, encarnou, viveu entre os homens, revelou a divindade, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo à tua direita, Senhor, intercedendo por nós, por seus filhos. Nós somos gratos a ti, ó Pai, por Jesus, que lança o seu olhar sobre nós. Eu quero orar, ó Deus, em favor dos meus irmãos, das minhas irmãs. Quero pedir que o Senhor, com o seu olhar de graça e de misericórdia, faça com que os meus irmãos e as minhas irmãs entendam, ó Senhor, que são amados do Senhor, e que nada vai mudar isso, nada vai fazer com que o Senhor as ame mais, ou as deixe de amar, porque o Senhor tem nos amado com um amor eterno. Ó Deus, consola aos corações que estão necessitados de consolo nessa hora, Senhor. Conforta aqueles que precisam de conforto, com o teu olhar, que nos sonda, que nos conhece, que vê aquilo que ninguém consegue ver. Trata com cada um, Senhor, nessa hora que me ouve, porque Tu és o Senhor dele, Tu és o Senhor dela. Eu apenas sou um porta-voz, eu sou apenas um arauto, eu sou apenas um pregador. Quem é o Senhor delas é o Senhor. Portanto, Pai, trata com eles, com elas, e mostra a eles e a elas em que eles devem mudar ou melhorar. Que a sua mão seja estendida, Deus, que a tua graça repouse sobre as nossas vidas. É assim que oramos confiantes, não em nós, não em nós, porque somos piores do que Pedro, Senhor, somos piores do que Pedro, mas a nossa confiança está no Senhor Jesus Cristo. É no Senhor Jesus Cristo que depositamos a nossa confiança. Portanto, ó Deus, abençoa os meus irmãos nessa hora. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus.